E para a gente entrar no nosso noticiário internacional, deixa eu dar um pulinho rapidinho né, dar um pulinho rápido, né? Pegar um avião e voar diretamente para Buenos Aires com ele, Caio Matos. Caio, seja bem-vindo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, gente. Tudo bem? Então, Caio, vamos fazer um rápido apanhado aí sobre a reta final, né, da campanha nas eleições na Argentina. A gente falava um pouquinho dos bastidores, né? Você ficou esperando esse tempo todo e te agradeço por ter esperado esse tempo todo. Essa conversa que nós tivemos com o nosso Rodrigo Oliveira. Parece que o cenário na Argentina parece que tá pau a pau, né? Não dá para se cravar muita coisa nesse momento, né? Nessa altura do campeonato, faltando aí 2 semanas para praticamente 2 semanas, né, para a votação aí na Argentina, né, meu querido? Sim, nós já estamos na metade do segundo turno, né? Passa rápido, né? E ainda é muito difícil definir quem vai ganhar. Não tem como. E o primeiro turno provou isso, que temos que ter muita cautela na hora de analisar o cenário eleitoral. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, que um cientista político falou aqui na televisão argentina, é que o segundo turno, mais do que em qualquer outro momento da eleição, ele é uma questão de erros, de disputa de erros. Vai sair melhor quem cometer menos erros, quem saber lidar melhor com os próprios erros e quem souber explorar melhor os erros dos outros. E tanto Massa quanto Milei tiveram situações de erros bem importantes, né, nessas 2 primeiras semanas, nessa primeira metade do segundo turno. E eles lidaram de maneiras diferentes, o que mostra a experiência política do Massa e a inexperiência do Milei. Na questão do Massa, foi a crise dos combustíveis, né, que a gente deu uma notícia no começo da semana. Para quem quiser procurar, saiu no Diário da Cruzoé, está aberto para todo mundo. Foi na segunda-feira, se não me engano, o título é Por que falta gasolina na Argentina e o que pode acontecer na quarta. Bom, o que aconteceu é que já na virada de outubro para novembro começou a faltar gasolina em vários postos no interior e no final de semana passado começou a faltar também em vários postos aqui na cidade de Buenos Aires. Ou seja, começou a chamar muita atenção essa questão da falta de combustíveis. Tem várias causas econômicas por trás dela, mas a principal de todas é a política de controle de preços do Estado. Porque quando você controla o preço de um bem, mas você não aumenta a produtividade, você não tem como controlar a demanda. As pessoas vão comprar mais e não vai ter oferta suficiente para suprir essa demanda. Então acaba esgotando. E a política de controle de preços é a responsabilidade do Estado, com a responsabilidade da gestão do Sérgio Massa. E aí o que ele fez e tal na terça, se eu não me engano, terça ou segunda mesmo, numa coletiva de imprensa, ele culpou as petrolíferas privadas, falando que elas estão estocando petróleo e gasolina demais e não querem jogar no mercado. Primeiro de tudo, a principal empresa petrolífera da Argentina, que responde, tipo, se eu não me engano, por mais até de metade do mercado, mas tem que conferir isso melhor, é uma estatal, que é a YPF, né? YPF em espanhol, mas em português seria YPF. E a outra coisa é que se elas estão estocando as privadas, é justamente por conta da política de controle de preços, que desestimula elas. Isso acontece também em outros setores, supermercados aqui também tem um pouco disso. Eles estocam pensando assim, vou esperar o preço aumentar para vender quando o preço aumentar, porque a inflação está um pouco descontrolada, e não vou botar tudo agora, porque senão todo mundo vai comprar e vai acabar rápido. Então, o Estado tem muita responsabilidade nessa questão da crise dos combustíveis. Só que o Massa conseguiu vender muito bem essa ideia de que a culpa são as petrolíferas privadas. E ele lançou um ultimato, falando que até dia 1º de novembro, que era a quarta-feira, por isso que o título da reportagem é o que pode acontecer na quarta, se o mercado não for abastecido, vai ter restrição para exportação de gasolina. E o Massa saiu dessa por cima. Não tem nenhuma. Ainda não tem estudos objetivos, evidências científicas que comprovem a melhora do Massa, mas você vê o noticiário, você vê as pessoas mesmo nas ruas, a impressão que passa mesmo é que o Massa saiu fortalecido dessa história. Ele saiu como. É o que ele tem feito desde o começo da campanha muito bem. Ele se isenta das responsabilidades do governo, mesmo que ele tenha certa responsabilidade, e ele se mostra como, olha, eu estou consertando os problemas que o governo tem causado. Então ele tem lidado muito bem com essa situação. O Milei, por outro lado, ele tem patinado num fato que foi importante para ele no segundo turno positivamente, mas que trouxe sequelas, que é a aliança com o ex-presidente Maurício Macri. O Maurício Macri, né,
tinha uma força política, uma coalizão que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, encabeçada pela candidata Patrícia Bullrich. E essa coalizão explodiu justamente por conta da forma como foi feita essa aliança do Macri com o Milei. Mas ainda assim, o Macri, o partido dele, que é o PRO, que é a Proposta Republicana, tem uma certa força e o Milei precisa do apoio do Macri e do partido dele para a questão de ter um aparato partidário que possa compensar um pouco a desvantagem que já tem em relação ao Partido Justicialista, que é o principal partido da situação, o Partido Peronista, e para ter esse movimento que ele precisa fazer em direção ao centro, para tentar angariar mais votos e conseguir uma virada. Então, o apoio do Macri foi importante. Só que o Milei se construiu com aquele discurso mais radical de que eu sou o antissistema, eu sou contra a casta, e se aliar com um dos maiores símbolos da casta, que é Maurício Macri, pegou muito mal para a imagem do Milei, tem várias contestações, agora se contesta muito, se criou uma áurea, tanto na sociedade quanto na imprensa, de que será que o Milei vai ser um fantoche do Macri? A imprensa já dá como certo de que o Macri é quem comanda agora a campanha do Milei. Então ficou toda essa imagem de que, tipo, o Milei se corrompeu. Se ele se corrompeu ou não é uma outra discussão, mas o que importa é que essa imagem pegou. E o Milei tem tido dificuldades para lidar com isso. Mas para encerrar só a minha passagem aqui, para não dizer também que eu já estou dizendo que Massa ganhou e tal, esse cenário expressa a vantagem que o Massa tem, que é ele tem um caminho tranquilo, ele tem um roteirinho certinho que ele deve seguir e tal, que é se manter esse ritmo, conseguir se desvincular da imagem do governo e pintar o Milei como o voto do medo, que a gente comentou muito na semana passada. E o Milei ainda não sabe muito bem o caminho que ele deve seguir. Mas, por outro lado, o Milei tem uma vantagem muito importante, que é muito boa ressaltar nesse segundo turno, que o Massa, no primeiro turno, um dos grandes trunfos dele foi a divisão da oposição. Nesse segundo turno, só tem um candidato da oposição. Então, o Milei tem mais facilidade para conseguir o voto da oposição e para tentar aliar com outras forças da oposição. Por exemplo, tem o governador de Córdoba, o Juan Schiaretti, que é um peronista, mas ele é antikirchnerista. Ele foi o quarto colocado da eleição. Ele teve 1 milhão de votos, é muito importante isso. Ele ainda não deu o posicionamento dele, não se sabe para que lado ele vai. Talvez fique em cima do muro. Mas o Milei tem uma vantagem assim, que não pode ser subestimada, que é a falta de candidatos da oposição agora. Agora, ele é a proposta de mudança, entre aspas, maior que existe no momento. Agora, Caio, só para a gente já caminhar para o encerramento, porque me parece, e aí quando ocorreu o primeiro turno, havia uma expectativa de que o Milei pudesse liquidar a fatura logo no primeiro turno. A gente sabe que em determinadas campanhas, o fato de um candidato não liquidar a fatura no primeiro turno pode ser um fator que vai desequilibrar a fatura no segundo turno, né? Porque lógico, você pode ter uma coalizão em torno de uma candidatura de oposição que essa sim pode te surpreender. Pelo que você observa aí na Argentina, aí em Buenos Aires, de fato, esse sentimento do fato de que o Milei não ter resolvido a eleição logo do primeiro turno deu um sinal de enfraquecimento dessa candidatura e deu um gás ali de última hora para a candidatura do Massa? Certeza absoluta. Bela leitura, Wilson, e corretamente isso que está acontecendo. Ainda mais porque não só pelo resultado da eleição presidencial, mas como pelo resultado de uma eleição chave que ocorreu no mesmo dia, que foi a eleição para governador da província de Buenos Aires. A província de Buenos Aires tem uma parcela do eleitorado muito importante, mais de 30% do eleitorado nacional está aqui. É um campo de batalha muito importante. E o peronismo, com o seu candidato, o governador Axel Kicillof, teve uma vitória imponente, 45%, se eu não me engano, por volta de 45% dos votos. E nesse caso não tem segundo turno, ele já ganhou. Então, esse resultado e o resultado do Massa, sem dúvida, deram muita confiança para o peronismo. E deu uma certa enfraquecida na situação do Milei, porque o Milei, das primárias para cá, só ganhou 800 mil votos. O segundo turno vai ser um jogo completamente diferente, porque ele vai conseguir votos do macrismo. Mas ele só conseguiu 800 mil votos, então deu um pouco a impressão de que acabou o gás do Milei,
E o grande problema agora é o que eu já falei no. Desculpa, o cabelo está um pouco problemático aqui. É o que eu falei um pouco no meu último comentário, de que o Milei conseguiu, uma grande parcela dos votos conseguiu chegar no primeiro turno com um discurso bem radical de antissistema, anticasta, libertário. E agora, no segundo turno, ele é obrigado a se voltar ao centro, senão ele não vai ganhar. E aí ele tem um dilema, que é bem difícil de resolver, porque até quando ele pode se voltar ao centro sem perder a sua identidade? Agora ele não pode mais falar que não vai mais privatizar o Banco Central, que vai acabar com o Banco Central, que não vai privatizar a saúde, que não vai privatizar a educação. Se ele começa a falar isso, começa a ficar uma situação completamente difícil. Uma das assessoras, uma das principais figuras da campanha dele, que foi uma deputada eleita aqui, que é a Diana Mondino, que pode ser a chanceler dele, ministra de Relações Exteriores, deu uma patinada legal esses dias com a questão da história da venda de órgãos, que nem era um negócio que estava muito na pauta dele. E aí eles ficam patinando muito nessa de manter a identidade um pouco mais radical, mas ao mesmo tempo se voltar ao centro. Então, isso tem sido o principal problema do Milei em não ter liquidado a fatura no primeiro turno, porque o segundo turno exige uma outra estratégia que ele não tem conseguido executá-la bem. Tá certo. Traz para mim, Matheus. O Matheus aqui, a gente estava fechando aqui a parte final do programa, porque aqui a gente faz o nosso jornal ao vivo. Ô Caio, obrigado pela tua atenção mais uma vez, obrigado pelas informações, pela tua análise correta dos fatos. O Caio que tem sido uma revelação da gente aqui na cobertura internacional na parte da Argentina. Eu gosto do Caio, eu falo isso publicamente, a gente fala isso nos bastidores. O Caio faz a cobertura internacional com um brilho no olho, que eu acho que é isso, o bom repórter, você reconhece quando o camarada faz uma cobertura e faz com brilho no olho. E o Caio faz com brilho no olho, né? Vê qualquer coisa que não seja em português, nossa, ele já se interessa, já fica feliz, já busca, já fuça. E é isso. Caio, aproveite a sexta-feira aí em Buenos Aires, traga-nos notícias, informações, e meu camarada, cuide-se e agora já está mais ambientado, né? Já tem restaurante de preferência, já está tudo bonitinho. Daqui a pouco já apresento um pedido para ter uma dupla cidadania brasileira e também argentina. Até Caio, que é fácil se naturalizar argentino. É agora, se você fica 2 anos aqui, praticamente é garantido. Ainda mais cidadão de Mercosul. Mas bom, tirando isso, queria falar uma coisa da comida e tal, que eu achei interessante, que eu tinha lido isso no livro do Ariel Palacio sobre os argentinos, e eu não sabia o quão verdade era, mas eu comprovei há algumas semanas, que quando eu comi um bife à milanesa aqui no lugar que eu mais vou, e tem algumas carnes aqui que são realmente tão boas, que até faca sem corte corta. Então é incrível. Rapaz, e aqui o brasileiro tendo que colocar carne na panela de pressão para que ela tenha uma capacidade básica para que você consiga mastigá-la, né? Enfim, eu estou falando isso porque eu cozinho, então assim, eu sou homem da cozinha, então eu sei exatamente quando eu pego aquele acém super duro ou uma carne de costela que eu preciso deixar umas 3 horas ali em fogo baixo para que ela fique dissolvendo, enfim, dá um trabalho, mas enfim, mas carne boa. Gente, não vou falar muito de comida, já são 1 da tarde, então daqui a pouco vou começar a salivar aqui ao vivo. Caio, obrigado pela tua participação e até semana que vem, querido. Cuide-se. Muito obrigado, Wilson. Tchau, tchau, gente.